Olá, meu nome é Thiago Guazelli, seja bem-vindo ao Esteroscopia BR. Hoje eu vou fazer uma orientação sobre como que a paciente deve se portar e tomar cuidados após a realização de uma esteroscopia ambulatorial. Algumas pessoas acabaram me pedindo esse tema de vídeo, principalmente depois de eu ter feito vídeo sobre as orientações pré-esteroscopia, e eu acabei aproveitando, vou fazer na verdade dois vídeos. Vou fazer primeiro um vídeo sobre esteroscopia ambulatorial e depois eu vou fazer um vídeo sobre orientação pós-operatória de esteroscopia cirúrgica, tá? Eu sei que às vezes isso confunde um pouquinho também, vocês vão perceber que eles são mais ou menos parecidos, mas eu acho que vale a pena para cada um deles, principalmente relacionado à realização da anestesia, que às vezes também interfere um pouquinho. E eu vou aproveitar os dados, as orientações que eu vou passar nesse vídeo de hoje para fazer ainda um terceiro vídeo. Por quê? Porque vocês vão perceber que as orientações são muito pequenas, o pós-operatório é muito tranquilo, e esse é um dado muito importante para a gente começar a considerar principalmente a esteroscopia ambulatorial como um procedimento mais rotineiro. Então vocês vão ver que tem muitos procedimentos que são feitos em ambiente cirúrgico que poderiam ter realizados no ambiente ambulatorial e as vantagens são muito maiores, tá? Então, assim, a esteroscopia é um procedimento que é realizado principalmente em ambiente ambulatorial. Aqui está uma sala em que eu faço as esteroscopias, tanto como as ambulatoriais como as cirúrgicas. Então, eu tenho um aparelho aqui atrás que é um desfibrilador, que está dentro da lei, tá, no Brasil, para a gente fazer. Fora do Brasil isso não é necessário na maioria dos países, porém a gente tem que respeitar, então está tudo direitinho. Porta com série de marca se necessário, então nesse ambiente eu consigo fazer os dois procedimentos. Porém, eu sempre dou preferência, desde que a paciente concorde com isso, em fazer a esteroscopia sem analgesia, né, quando for possível também. Quando a patologia estiver dentro da minha alçada, da minha experiência, quando estiver dentro do instrumental capacitado para ser feita a retirada. Também é aquele negócio que eu sempre fico falando. Experiência, habilidade e se a paciente também concorda e permite fazer esse procedimento. Então, só para vocês entenderem, a esteroscopia ambulatorial é feita geralmente com esse equipamento, tá? É um equipamento que ele é bem fininho, então ele tem aqui cerca de 4 milímetros de diâmetro. A gente não utiliza de rotina a camisa externa dele, o que reduz em quase 1 milímetro o diâmetro e possibilita fazer mais de 90% dos exames da paciente. Então vamos considerar as pacientes feitas em regime no ambiente ambulatorial, tanto aquela que eu entrei e olhei, como aquela que eu saí e fiz um procedimento um pouquinho maior, como eu já fiz aqui, por exemplo, uma miomectomia. O mioma era pequeno, o paciente suportou, foi tolerável para ela, ficam batendo papo, em 15, 20 minutos, era um mioma de 1 centímetro e pouquinho, estava fora aí da paciente. Então a gente às vezes consegue fazer procedimentos maiores também, sempre conversando com a paciente nesses momentos tem que ser nossa parceira. E se por acaso, seja num procedimento maior, ou simplesmente começou a fazer o exame, a paciente, por qualquer motivo que seja, não quero, não dá, não respeita a paciente, e vamos tentar pensar em outra forma da gente resolver o problema da paciente. Então, assim, é um aparelho pequeno, a esteroscopia é feita por via vaginal, isso é colocado dentro da vagina, esse aparelho a gente entra no colo até acessar o útero. Então, primeira coisa, não existe incisão para essa paciente. Então ela não tem complicações em realizar grandes esforços pós-operatório. Então ela pode subir escada, pode dirigir, pode pular de paraquedas. Eu sempre falo isso aí para mostrar assim, que realmente a paciente pode fazer praticamente tudo depois da esteroscopia ambulatorial. Por que eu gosto da esteroscopia ambulatorial? Porque como a paciente não foi submetida a uma anestesia, ela chega comigo, então, por exemplo, ela podia estar no trabalho agora dela, ela sai do trabalho, chegou aqui, pode fazer, se quiser, algum anti-inflamatório, 15, 20 minutos antes. Tem algumas pessoas que fazem isso de rotina, que a gente faz ocasionalmente. Pode não fazer, não é necessário, não é obrigatório esse tipo de tratamento antes. O paciente entra, eu gosto de conversar com a paciente pelo menos alguns minutos antes, mesmo que eu já saiba tudo dela. Pacientes aqui da clínica, eu geralmente já sei
tudo que vai acontecer, a médica responsável já me passa o prontuário, me mostra, me fala por que está indicando. Se tiver alguma coisa mais específica, pólipo, mioma, alguma alteração, ela já me passa. Mas apesar disso tudo, eu gosto de escutar a paciente, conversar com a paciente, porque além de eu, às vezes, conseguir alguma informação diferente, é nesse momento também que eu consigo estabelecer um mínimo de relação médico-paciente que para o procedimento é importante. Então, é nesse momento que eu também converso com ela, que ela fica um pouco mais tranquila. Acabando o exame, não tem grandes orientações que a gente vai dar, não tem grandes restrições que eu vou dar para a paciente. Então, o que geralmente essa paciente tem em primeiro lugar? Um pinga-pinga. Eu uso esse aparelho e para o útero distender, eu utilizo meio líquido. Tá? Ah, mas alguém já falou de usar gás, não se usa mais gás. O gás também vai ter esse tipo de preocupação pós-operatória, se por acaso algum colega faz ainda. A primeira recomendação que eu dou é pare de usar gás. E em segundo oriente a paciente, que ela vai ter um pinga-pinga. Então esse líquido que eu joguei para dentro da paciente, ele vai retornar aqui e depois. Segundo, a paciente vai absorver um pouco desse líquido também. O endométrio ele vai absorver, se vocês às vezes fizerem um exame mais demorado, vocês vão ver que o endométrio começa a ficar inchado e isso depois ele vai desidratar e vai perder isso com o tempo, e vai formar um pinga-pinga também. Então é normal que a mulher tenha, às vezes, geralmente por alguns dias, um pinga-pinga. Parece uma água, aquela aguinha de carne que fica na bandeja que a gente pega no supermercado daquele jeito. É um sangue bem diluído, é um sangue bem ralinho, tá? Isso é normal. Pode ter sangramento? Pode também. Às vezes coincide, ou até a gente mexendo no endométrio, a paciente ter uma descamação endometrial, mesmo menstruar, e ter um sangramento um pouco aumentado. Não é normal ter um sangue de coágulo, um sangramento muito aumentados. Provavelmente é alguma coisa relacionada à questão assim, miomas grandes ou alguma alteração hormonal da paciente, um sangramento por outra causa que não a realização dessa esteroscopia. Outra coisa que pode acontecer, vamos tirar às vezes um pólipo, um mioma que sangrou um pouco mais, na esteroscopia ambulatorial não é tão comum isso acontecer, mas é formar um coágulo dentro do útero da paciente. Esse coágulo às vezes não consegue sair porque o colo da paciente é fechadinho, então ele fica na verdade aquele pinga-pinga, aquele sanguinho, o spotting, né, o escape. É esse coágulo se desmanchando com o passar do tempo e saindo porque ele não consegue sair de uma vez. E quando forma coágulo pequeno, sai geralmente nos primeiros dias. Então, o sangramento é uma das primeiras orientações que a gente deve dar para a paciente, em que pode ser que nos primeiros dias isso aconteça. Orientação que a gente dá para a paciente é evitar banhos de imersão. Então, evitar banheira, evitar piscina e evitar o mar nesse período. Ah, mas se ela for nadar vai ter algum problema? Não vai. Risco de infecção é baixo, risco de complicação é baixo, mas pelo desconforto e pela inconveniência dela estar na piscina lá, por exemplo, e vazar lá o conteúdo, né, com sangue na piscina. Então, acho que assim, é mais uma orientação que a gente pode dar para o paciente só evitar. Se ela quiser entrar na banheira à noite, não vai ter grande problema se ela não tiver esse desconforto. Relação sexual, a mesma coisa também, se ela não se sentir desconfortável em ter uma relação sexual com esse pinga-pinga, também não tem nenhuma contraindicação muito importante relacionado a isso. Outra coisa que pode acontecer no pós também é a questão de cólica. A paciente vai ter reação porque a gente distendeu a cavidade uterina com o meio de distensão. Às vezes a gente deu uma cutucada lá também no miométrio, que isso também estimula. Então na hora que a gente distende, qual que é a reação natural do miométrio? É fazer a contração e contrair para expulsar tanto aquele soro, quanto também depois aquele edema que ficou. E essa reação de contratilidade vai dar um pouco de cólica na paciente. O colega pode indicar para a tua paciente algum antiespasmódico, pode orientar um anti-inflamatório, tá? Então tem medicações que pode dar para a paciente. Oriento geralmente a paciente que mais complicada, geralmente pacientes que têm um pouco mais de cólica menstrual, acabam tendo um pouco mais de incômodo também no pós-esteroscopia. Então eu deixo para a paciente, se tiver necessidade, tomar. Do contrário, não tem que fazer absolutamente nada. Orienta a paciente e segue livre para casa. Então, voltando ao que eu falei anteriormente, por isso que eu gosto tanto da esteroscopia no ambiente ambulatorial. É um procedimento rápido. A paciente geralmente acabou o procedimento,
a gente deixa ela sentada um pouquinho só para voltar. Na maioria das vezes é um procedimento que incomoda um pouco, não é um passeio no parque para a maioria das pacientes, mas também é um exame bem tolerável. Então acaba o exame, a paciente senta, eu converso com ela um pouco, explico, se for necessário, deixo ela numa observação por um pouco mais de tempo e logo a seguir ela pode voltar para as atividades dela completamente normais. Então ela pode voltar para trabalhar, ela pode voltar a estudar, pode voltar para fazer uma atividade física se ela achar que tem condições e se por qualquer motivo que ela tiver, foi dar uma corrida depois de 2 horas depois da esteroscopia. Sentiu desconforto, sentiu cólica, para de fazer atividade e aguarda um pouquinho, deixa para retornar no dia seguinte. Não tem uma contraindicação formal dela não poder fazer uma atividade física depois que ela sair do exame e for seguir a vida conforme. Tá? Outras queixas que podem ter, mesmo quando tiver grandes complicações, como por exemplo, tiver uma perfuração na esteroscopia ambulatorial, que é rara de acontecer, mas pode acontecer, mesmo assim não tem nenhuma outra grande contraindicação de fazer mais nada de diferente. Por isso que eu admiro tanto a esteroscopia, é um procedimento que ela reduz o risco para a paciente, ela é mais ágil para a paciente, é mais ágil para o profissional que está fazendo também, e o custo para a paciente é infinitamente menor, tá? Seja direto, por você não estar tendo internação, não estar tendo anestesia, o procedimento é tudo menor, o número de material usado é menor também, e o custo indireto também, em que essa mulher chega aqui comigo, a gente conversa, aí vão contar uns 5 a 10 minutos de conversa, um procedimento que pode durar de 2 minutos, até 20, 30 se tiver mais procedimento. Então assim, você contar em menos de 1 hora, a paciente chegou e foi embora, seguir a sua vida, tá? Então, acho que essas são as orientações principais da esteroscopia ambulatorial. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão de alguma outra orientação que você faça para a sua paciente, você escreve aqui embaixo e depois a gente agrega aí e faz uma sequência de vídeos, tá? E se você gostou do vídeo, curte aí, comenta, em breve aí eu faço uma nova versão da esteroscopia cirúrgica, que não tem grandes orientações além dessa aqui, só que acho legal a gente dividir porque cada paciente, cada médico vai acabar dando uma olhada e vai ver se aumenta ou diminui dentro aí das orientações que eu acabei dando, tá bom? Muito obrigado aí pela tua presença, até a próxima, tchau!